Quando eu falo em sertão, o que vem na sua cabeça? O povo do sertão segue a sina de esperar pela chuva. Uma região castigada pela seca. E como todo sertanejo, viveu dias difíceis com a falta de chuva. É super normal que a gente faça associações imagéticas sobre as coisas, né? Então, a gente tem uma palavra e associa ela com uma imagem, quase que de imediato. E óbvio que essas associações vão depender muito da história que a gente carrega e daquilo que foi apresentado pra gente ao longo da vida. Então, quando a gente fala em sertão, óbvio que a gente vai ter grupos e pessoas que vão pensar coisas distintas a partir das experiências, das vivências e da bagagem que ela carrega. Mas falando de um modo geral e principalmente para quem tem uma visão de fora e quem nunca esteve aqui na região, é muito comum pensar num sertão que é improdutivo, num sertão que tem uma vida precária, com pouco desenvolvimento e, claro, né, sempre enfrentando a seca. Se a gente faz um exercício de colocar imagens que são relacionadas ao sertão, geralmente o que vem primeiro à cabeça é o cangaço, o cordel. Quando se fala sobre elementos naturais, o cacto, o mandacaru, o sol forte, o chão rachado. E quando a gente parte para imagens mesmo, as cores dessas imagens são cores quentes. Se você pensa assim, ou na verdade nunca parou pra pensar sobre isso também, sente aí que a gente precisa conversar. Eu sou Júlia Vasconcelos. E eu sou Flávia Santos. E vem com a gente para mais um episódio do Deixe de Pantin. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Para iniciar esse episódio, a gente vai começar com uma simples, mas muito simples, aula de geografia, porque ninguém aqui é professora, mas a gente precisa introduzir algumas coisinhas. E esse episódio ele vai ser sobre semiárido. Quando a gente fala de semiárido, a gente está se referindo a uma região em que o índice de chuva é menor do que o índice de evaporação. É por isso que a gente escuta falar do famoso déficit hídrico. Só que isso não significa que a gente não tem água, porque o que é que acontece? A gente tem água, só que em determinadas épocas do ano e em determinadas regiões do semiárido. É preciso estocar, armazenar e distribuir essa água para que todas as pessoas tenham acesso a ela durante todo o ano, entendeu? E é esse o problema que a gente enfrenta, a falta de políticas públicas para a democratização dessa água para todo mundo. Inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante é que o semiárido brasileiro é o mais chuvoso do mundo. Pois é, outros lugares do mundo também têm regiões semiáridas, não é só o Brasil não. Estados Unidos, México, Austrália e Espanha são alguns dos muitos países considerados tops que têm região semiárida em seus territórios, mas que não têm o clima como fator ligado à miséria, fome, problemas sociais, enfim. E olhe que lá chove menos do que aqui. Mas é aí que entra o que chamamos de convivência com o semiárido. E o que é isso, né? A convivência com o semiárido. Quando a gente escuta, pode soar meio abstrato, mas na verdade é uma coisa bem simples. É muito comum a gente escutar um discurso de combate à seca, como se a gente tivesse que lutar contra o fardo que é a seca. Mas o que a convivência com o semiárido propõe é justamente a compreensão de que a seca é uma característica do nosso clima, né? Daqui da região. E que a gente precisa aprender a conviver com ele e não a combater. Até porque a seca é um fenômeno natural, não dá pra ser combatido. A gente não escuta ninguém falando que vai combater a neve, por exemplo. E olha que vira e mexe a gente vê uma notícia falando que uma tempestade de neve causou acidentes em Nova York, sabe? Baita de um engavetamento entre mais ali de 100 veículos que acabou deixando aí um morto e 12 pessoas feridas. É que a neve reduziu a visibilidade na rodovia. A costa leste americana foi atingida hoje pela primeira nevasca do ano. 60 milhões de pessoas foram afetadas. 2 pessoas morreram. Muito pelo contrário, o que a gente vê majoritariamente nos veículos de comunicação é a imagem da nevasca como algo muito bonito, como de fato é. Mas além dessa expressão combate à seca não fazer muito sentido, ela contribui para a reprodução e o reforço de julgamentos superficiais sobre o sertão. Bom, mas tem alguém que pode deixar esse conceito de convivência com o semiárido ainda mais claro pra gente. Nós costumamos entender a convivência com o semiárido como uma perfeita adaptação à região. E essa perfeita adaptação faz parte de uma relação sustentável com o meio ambiente, com o bioma, em relação à sobrevivência das famílias camponesas e agriculturas familiares. E a sua capacidade de produzir de forma sustentável, produzir alimento, produzir água e produção de saberes. Essa é Valquíria Lima, da Coordenação Executiva da Articulação Semiárido, que é uma rede que há 20 anos atua defendendo os direitos dos povos e das comunidades dos 10 estados que formam o semiárido brasileiro. E a Valquíria ainda explica pra gente como isso se dá na prática.
Nós também podemos dizer que a convivência do semiárido faz parte de um projeto de desenvolvimento sustentável para a região. Políticas integradas de acesso à água, de acesso à terra, de acesso a crédito, assistência técnica qualificada, investimentos, educação, moradia, transporte e melhoria da qualidade de vida das famílias agricultoras familiares e camponesas. E uma coisa que é auge no nosso semiárido é que a gente abriga o único bioma exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. Outro fato interessante é que aqui no Brasil a região semiárida tem aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, é um território maior do que a Alemanha e a França juntas. Isso corresponde a uma parte significativa do interior nordestino e parte de Minas Gerais. Ou seja, minha gente, é uma área muito grande. E a gente sabe que tem gente que pensa que o semiárido vai se restringir somente à vida rural. E aí isso vai vir com uma série de associações mentais que a gente costuma fazer. Só que não tem nada a ver não. O semiárido, ele pode ser um centro urbano muito movimentado, como também pode ser a vida no campo. Eu acho que um dos pontos que a gente quer justamente ressaltar nesse episódio é que o semiárido é um espaço de pluralidade, de vivências múltiplas mesmo. Eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, a gente dá margem para tirar da nossa cabeça essa ideia de uma única imagem, né? A do atraso, do sofrimento, da fome, da seca. E aí a gente passa a conhecer melhor as diferentes realidades. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não é porque a gente quer desvincular a nossa imagem desses problemas que a gente não tem que conviver com eles em alguma medida. A gente tem sim que conviver com alguns deles, que são problemas estruturais, mas por falta das devidas políticas públicas. E é nosso dever também dar nome aos bois e responsabilizar quem deve ser responsabilizado por isso. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais, ou pela falta de ação ou pelas ações de desmonte. Agora, você já se perguntou de onde vem esse imaginário de sertão seco? Onde que a gente aprende essas ideias tão estereotipadas e continua reproduzindo elas como se fosse uma realidade geral? Se você pensou em mídia, parabéns, é isso aí. Mas não é só isso também não, tem outras coisas que precisam ser consideradas. Por exemplo, a minha educação no ensino básico, e acredito que a sua também, foi muito baseada no contexto europeu. Mas quando se tratava de Brasil, ela estava sempre concentrada ali no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, o que poderia até ser ok, ou não, né? Se a região sertaneja nordestina não fosse esquecida. Mas aí, para não dizer que a gente foi esquecido pelos livros didáticos, pelo planejamento de aula, talvez a gente tivesse ali 1 ou 2 páginas separadas para falar do nosso território. E é aí que vem uma das maiores sequelas dos livros de história e de geografia, que eles também reforçam preconceitos, limitam e associam a nossa região novamente àquelas 3 palavras que eu já tô até cansada de falar, que são seca, fome, miséria, enfim. Se a criança for sudeste, ela já cresce sentindo pena do povo daqui, achando que estamos tudo saindo pra escola e pisando no campo minado de gado morto. E se a criança for daqui, que era o meu caso, ela vai se perguntar por que ela nunca viu um chão daquele jeito. Mas ela também vai ficar sujeita a reproduzir esses estereótipos no futuro. Tô dizendo que não temos grandes problemas sociais? Não tô dizendo isso. Nós temos grandes questões que precisam ser vistas, que precisam ser resolvidas imediatamente, mas é muito perigoso nós pegarmos um pedaço da história e transformá-la na história única, sabe? Inclusive o livro O Perigo de uma História Única, de Chimamanda Adichie, fala justamente sobre a gente se limitar a uma única narrativa e ignorar que existem diferentes realidades ao redor dela. Minha gente, e é muito surreal a gente pensar que, mesmo morando aqui, a gente ainda não estuda o chão que pisa. Eu, por exemplo, vim ter contato com isso depois que eu entrei na faculdade. Desde o primeiro semestre, mas principalmente quando eu tive a oportunidade de ir para uma formação do IRPA, que é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada. Gente, minha mente fez assim, ó, quando eu fui lá. Porque, eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, que outras plantas podiam representar o semiárido que não fossem o cacto ou o mandacaru. E foi lá no IRPA que eu ouvi pela primeira vez a proposta de resgatar outros símbolos, e dentre esses símbolos, elementos da natureza também, que pudessem fazer essa representação, como o pé de juazeiro, por exemplo, ou o umbuzeiro, que são muito característicos aqui da região e que não são carregados desse estigma da seca. E uma coisa que a gente teve a oportunidade também foi de ter contato com materiais didáticos do ensino fundamental que mostravam a caatinga e o semiárido. A gente fez uma dinâmica em que todo mundo pegou vários livros da época da escola e a gente tinha 5 minutos para folhear o livro até achar algum trecho que falasse sobre a nossa região. E aí, primeiro, que muitos não conseguiram achar, e segundo, que os que acharam era daquela forma estereotipada que Flávia já falou. E logo em seguida, o mediador da dinâmica distribuiu uma série de outros livros e pediu novamente pra gente folhear. E desde a primeira página, a diferença já era gritante.
Então foi naquele momento que ficou claro o quanto as escolas daqui, e não só daqui, né, do Brasil como um todo, são extremamente descontextualizadas e como isso é prejudicial para aprender a conviver bem aqui. Porque quando a gente para pensar que esse material didático é inclusive produzido majoritariamente no eixo sul-sudeste, a gente percebe que a perpetuação dessa imagem é muito difícil de quebrar. E acaba que a gente cresce pensando muitas vezes que vive no fim do mundo, que aqui não tem oportunidade, que não tem cultura e que se a gente quiser ter sucesso na vida, a gente vai ter que morar em São Paulo. Isso, e além dessa educação sem contexto que Júlia fala, tem outras coisas que a gente precisa considerar também, como o próprio jornalismo, que vem com aquelas abordagens mais sensacionalistas, com aquelas músicas de fundo de sertanejo sofrido, trazendo a realidade de pessoas que realmente vivem na zona rural, que realmente têm uma vida difícil e pintando como um problema do território como um todo causado pela seca. Que no caso a gente já falou aqui, o problema na verdade são políticas públicas. Então é muito cômodo para quem está no poder culpar um fenômeno natural e tirar seu corpinho fora de suas devidas responsabilidades, sabe? Então é aí que entra também o porquê que o jornalismo se mantém muito nesse discurso. Porque os grandes veículos de comunicação no Brasil são controlados por famílias políticas. Outra grande influência é o audiovisual, que pega a figura do Nordeste, do sertanejo, e transforma naquele personagem caricato, engraçado, que tem um sotaque forçado, uma vida baseada em tentar sobreviver, sabe? Se você puxar umas novelas, uns programas de humor, minisséries, enfim, você vai ver que se tiver um enredo que envolva sertão, ele vai explorar esse caminho estereotipado. A gente pode inclusive fazer um outro episódio em outro momento só para analisar essas produções, porque realmente é bastante coisa. Mas a gente conversou com a jornalista Nete Bento e ela falou com a gente um pouquinho mais sobre essa representação. E aí, Anete? Oi, meninas, tudo bom? E aí? E aí? Bom, então eu acho que falar de mídia brasileira e falar de semiárido, a gente parte para um campo muito importante que é a construção dos estereótipos mesmo. E é aquele estereótipo que vende, é vendável. Quando a gente imagina o cinema e as produções cinematográficas que foram produzidas, por exemplo, com essa temática do semiárido, a gente observa muito a paleta de cor. Isso é muito simples, a gente consegue observar que a paleta de cor sempre está em tons terrosos, né? Então a gente vê uma cor muito marrom, em um tom muito quente, uma coisa muito forte. Né? A roupa do vaqueiro é vendável, a casa, esse cacto, tudo isso é uma construção cultural que é vendável. Quando a gente observa e quando a gente não para ter uma reflexão crítica sobre isso, a gente acaba reproduzindo esse imaginário, a gente acaba reproduzindo essas imagens. E aí a gente consegue cristalizar isso. O que é cristalizar? A gente consegue parar e fazer com que essa imagem seja a única imagem que a gente tem em mente quando a gente pensa sobre esse território. Que aí é uma outra questão que a gente pode discutir, que é muito sobre a questão dessa construção do Nordeste como um território único e se esquece de que há vários Nordestes, né? A gente tem a região do semiárido, no Pernambuco a gente tem a região da Zona da Mata, a gente tem o Agreste, a gente tem o litoral. Então, falar de Nordeste não é simplesmente falar de uma região do semiárido. Exatamente. E um elemento que também é muito preocupante é que mesmo quando essa mídia tenta reverter esse quadro, ela também traz representações que são bastante questionáveis, né? No mínimo. Quem fala um pouco sobre isso é Érica Costa, que é jornalista, historiadora e ativista. A gente vê que a mídia, mais uma vez, ela comete também alguns erros, porque ela tenta tirar essa imagem negativa do atraso da Caatinga como um lugar improdutivo, seco, e passa a mostrar o verde da irrigação, do agronegócio, dos grandes projetos de uva, de manga, né, a fruticultura irrigada, que é um cenário também de desigualdade, que é um cenário também que destrói o meio ambiente, produz uma mão de obra barata na exploração do trabalhador e da trabalhadora. E por trás dessas duas versões, né, dessas duas cortinas, existe um semiárido pujante, produtivo, um semiárido rico, colorido, cheio de manifestações culturais, de costumes, um semiárido em que a Caatinga ela é produtiva, que é possível viver bem, né, nessa região. E comunicação ela informa ainda muito pouco sobre isso, né? O que a gente tem visto é algumas experiências que têm mostrado esse outro lado, mas a mídia como um todo, né, a grande mídia de massa, ela ainda oculta, ela ainda continua reproduzindo esse
esses discursos, né, marginalizando, muitas vezes usando aí a lógica da espiral do silêncio, né, que é uma das teorias da comunicação e se aplica muito bem nesse contexto, né. Então, é necessário essas alternativas de comunicação, né, como esse projeto que vocês estão desenvolvendo. E é por isso também que é tão importante a gente valorizar o jornalismo independente, o jornalismo comunitário e popular, né? Porque quando a gente entra em contato com essas outras narrativas, que são feitas por pessoas locais, geralmente, a gente vê um mundo de possibilidades, né? A gente conhece melhor a agricultura familiar, por exemplo, que é tão importante para o nosso país e ainda assim tão desvalorizada. Só para a gente ter noção, a maior parte da comida que chega na mesa do trabalhador vem do semiárido brasileiro. Então a gente passa a conhecer melhor a vida no campo, a agroecologia, projetos de intercâmbios de experiências com outros semiáridos, e também isso dá pra gente uma ferramenta pra gente se articular enquanto cidadão, sabe? Porque a partir do momento que a gente conhece o nosso local, que a gente conhece as nossas necessidades, a gente passa a saber também como atuar para reverter determinados cenários, de que maneira a gente pode reivindicar essas coisas, né? É o caso justamente das tecnologias de convivência com o semiárido, né? Porque a gente já falou aqui de convivência com o semiárido, e aí a gente vai explicar agora um pouquinho sobre as tecnologias de convivência com o semiárido. E o que é que seriam essas tecnologias? Basicamente, são alternativas que captam, armazenam e facilitam o acesso à água, mas que envolvem também a produção de alimentos, de manejos de fonte de energias renováveis, enfim. Um exemplo simples de tecnologia de convivência com semiárido é a construção de cisternas de captação de água, que foi muito pautada nos últimos anos como uma forma de garantir o acesso à água de muitas pessoas. Então essas tecnologias vêm para melhorar a relação do semiaridense com o território e ajudar na preparação para os tempos de estiagem. Então no verão, por exemplo, que é mais seco, quem precisa manter o cultivo de alimentos, plantas, etc., ele vai precisar se adaptar, não combater, e é aí que as tecnologias elas vão entrar. E como a gente já mencionou aqui, o semiárido ele não é exclusividade do Nordeste, muito menos do Brasil. Aqui na América do Sul mesmo, a gente tem países vizinhos com climas e regiões bem similares, que é o caso do Chaco argentino e o corredor seco de El Salvador. Uma coisa muito massa que as organizações como a Articulação Semiárido vem fazendo é justamente uma troca de saberes entre esses países. E um dos projetos que faz isso é o projeto DAC, que é uma sigla que do inglês significa Conhecimento sobre a Adaptação às Terras Secas. Esse projeto ele visa ajudar os técnicos e os agricultores a lidarem com o clima. Lembra da Valquíria que falou no começo do episódio sobre convivência com o semiárido? Então, ela falou também sobre a importância desse intercâmbio de experiências. Os intercâmbios quebram a lógica do de cima para baixo. Investe a lógica na medida que coloca agricultores e agricultoras para trocarem saberes, conhecimento e experiências. E nós fizemos isso ao longo desses anos aqui no Brasil, deu super certo, incentivou muitas comunidades, houve muita troca de saberes, de conhecimento. A gente pôde trabalhar vários aspectos através dos intercâmbios, as experiências bem-sucedidas, fortalecer a dimensão da igualdade da relação de gênero, dando visibilidade ao papel da mulher nas experimentações tecnológicas, porque ao arredor de casa, as experiências que as mulheres compartilham ao redor da sua casa, já que na maioria das vezes a lavoura é o lugar do homem, são fantásticas no campo das experimentações, das inovações, e dá visibilidade à história dessas mulheres. Também fortalece que nós acreditamos numa convivência com o semiárido, onde haja igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Tá, mas a gente falou, e a pergunta que fica, que eu imagino aí que tá passando pela cabeça de vocês é: então como é que a gente representa o semiárido de uma forma que seja positiva? Como que a gente desconstrói esse imaginário que foi criado? Flávia, fala primeiro aí o que é que tu acha que a gente pode fazer. Antes de tudo, eu diria que a gente precisa conhecer o chão que a gente pisa, né? Eu só comecei a entender bastante coisa sobre a nossa região, felizmente e infelizmente, por causa do espaço acadêmico, através de leituras que realmente aguçaram o meu senso crítico. Mas eu acho que a gente trazer
trazer esse assunto para um episódio de podcast, por exemplo, já é um passo legal para quebrar esse academicismo. Não sei nem se essa palavra existe, mas de levar para a comunidade externa esse assunto. Então, acho que nós, como estudantes de jornalismo, que estamos nos inserindo no mercado de comunicação, nós temos a obrigação de questionar determinadas abordagens no lugar que a gente trabalha, sabe? A gente não sabe o futuro. A gente pode ser um profissional independente, trabalhar com jornalismo comunitário, ser um profissional que se inseriu em um grande veículo jornalístico, enfim, mas é o nosso dever levar nossas pautas que não compartilhem desse ideal limitado que discutimos ao longo desse episódio. Está ao nosso alcance sugerir novas pautas com esse novo olhar, sabe? Inclusive, a gente já tem pessoas e tem canais que fazem isso. No semiárido é assim, em cada canto semente tem nome e significado. O umbuzeiro e a importância dele para quem vive no semiárido baiano. Confira na reportagem como deve ser feita a conservação do solo e da água no semiárido para evitar a desertificação do solo. E quando eu penso sobre mudanças práticas na forma da gente representar o semiárido, aí eu falo novamente na oficina do IRPA que eu falei aqui pra vocês. E eu lembro de um momento que foi muito importante pra mim. A gente teve uma oficina fotográfica em que a gente tinha que fazer um exercício que era basicamente o seguinte: a gente tinha que fotografar a caatinga com uma outra perspectiva. A da caatinga verde, florida e a da caatinga diversa. Então foram vários alunos que estavam ali naquele momento ressignificando a caatinga positivamente. E isso foi um exercício que mudou completamente a minha forma de ver, a minha forma de reproduzir a imagem da minha região. Porque considerando que eu estudo para ser jornalista, é essencial que eu possa aprender esses novos tipos de representação. Então, como Flávia disse, é realmente a gente fazer essas mudanças práticas. Seja na escolha de uma foto para a capa de uma matéria, seja na escolha de uma locação para gravar um clipe, um documentário, um filme, ou seja também no tratamento das imagens, para a gente evitar cores muito saturadas, enfim. Tem uma série de coisas que aí vai caber aos profissionais se dedicarem para aprender. Mas eu acho que para além dessa parte técnica, o mais importante mesmo é que a gente possa estar aberto e disposto a ver os territórios brasileiros como espaço de potencialidade, como um lugar que pode ter ciência, que pode ter cinema, cultura, educação e que pode ter bem viver. Isso se houver esforço político, né? Então, no final do dia, a mensagem que fica é: fora Bolsonaro e viva a Caatinga. E eu queria finalizar dizendo que sim, o sertanejo é antes de tudo um forte, mas nós somos fortes porque nós precisamos aprender a lidar com preconceito e não porque estamos sempre lutando com a sobrevivência e lá, como o senhor Euclides da Cunha sugeriu. Dito isso, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Nós estamos testando novas coisas para essa temporada e, como vocês perceberam, esse episódio ele é mais roteirizado, narradinho e foi inspirado em um dos nossos podcasts de referência, o Vida de Jornalista, feito por Rodrigo Alves. E eu acho até complicado falar um negócio desse porque o homem é muito fera. Mas comente lá nas nossas redes sociais o que você achou do episódio, desse formato, e acompanhe a gente por lá para ficar ligado nas novidades do podcast. O nosso Instagram é @DesdePantinCast e o Twitter @DesdePantin_. O roteiro e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Júlia Vasconcelos, e por Flávia Santos, que também foi responsável pela edição de som. E se você não percebeu, desde o primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente tá com uma vinheta nova, que também foi produzida por Flávia, com o uso da música Dois Nordestes, de Clay Ross e Matuto, e com a locução de Jaiane Rodrigues. Inclusive, fica aqui o nosso grandíssimo obrigado para você, Jaiane. A gente adorou a nossa nova vinheta. Além disso, durante esse episódio, a gente utilizou áudios do Jornal da Record, Globo Repórter, SBT Brasil, SBT Jornalismo, Articulação Semiárido, Rede TVT e Dia de Campo na TV. Todos eles disponibilizados no YouTube. A gente também utilizou sonoras autorizadas de Anete Bento, Érica Costa e Valquíria Lima. O Desde de Pantin está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, YouTube, Deezer e Google Podcasts. Até o próximo episódio.